glórias te damos, Senhor. Glórias te damos. Verdadeiramente, nada é melhor nesse mundo do que o nosso Deus, do que passar tempo com Ele, do que poder passar tempo na sua casa e de viver ao lado dEle. Não há nada melhor para nós fazermos nas nossas vidas. Glória ao teu nome. Vamos louvar o nome do Senhor. Da morte, vida sem fim.
transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agarra a mão do seu irmão que está ao seu lado, amém? Aleluia. Vamos fazer uma corrente. Amém. Aleluia. Que é a nossa ligação com o nosso próximo, com o nosso irmão que está ao nosso lado. Aleluia. Isso é tão bonito ver. Obrigada, Deus. Essa ligação, essa preocupação, esse amor que temos uns pelos outros. Amém. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Somos corpo, não somos corpos. Eu agora na sexta-feira, quando olhava para essa letra, já há alguns anos que conheço essa música, eu percebi que somos corpo. Amém. Somos corpo, somos um corpo ligado ao Amém. nosso Senhor. Aleluia. Por isso temos que ter o cuidado de tratar do nosso irmão como nós cuidamos de nós próprios. Que somos corpo, somos um ligado ao nosso Senhor. Amém? Aleluia. Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor.
estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo pra bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu viverei na bondade de Deus. O Senhor é bom. Ele tudo
faz bem. Amém? Deus é um Deus maravilhoso, Ele faz todas as coisas de uma forma tremenda e maravilhosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, ainda, capítulo 7, e eu estava estudando estes últimos versículos e iam ficando para trás. Já ia avançar para o 8, e depois percebi que tinha aqui uns meia dúzia de versículos que ficaram para trás, e já estava a fazer uma meditação no capítulo 8 e disse, não, espera lá, vamos voltar ao 7 porque ainda falta aqui, a partir do verso 31, estes 6 versículos têm uma lição tremenda para cada um de nós. Amém? Vamos ler então, capítulo 7, verso 31 de Marcos. Amém. Jesus estava na região de Tiro, Sidom, ou seja, onde hoje fica o Líbano, e diz assim a palavra do Senhor. E ele, Jesus, tornando a sair dos termos, ou da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, meteu os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhes na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Até aqui a palavra do Senhor. Então esta passagem começa dizendo exatamente que Jesus estava saindo, né, daquela região de Tiro e Sidom, né, e diz que foi até ao mar da Galileia, né, mas não foi ao mar da Galileia, ou seja, não atravessou o mar da Galileia de um lado para o outro. Ele contornou, né, pelos confins daquela região chamada de Decápolis, né? Este território de Decápolis, ou seja, Dex significa 10 no grego e polis, né? Não é aquele programa Polis das câmaras, né? Cidade, né? 10 cidades, amém? E este território é muito vasto, né? Os irmãos depois pesquisem lá em casa, em algum mapa bíblico, há algumas divergências das 10 cidades que compunham esse território, mas todos têm esta ideia que ela vai desde Damasco, que fica na Síria, até mais abaixo do mar da Galileia, ou seja, vai apanhar aquele território para leste, ou seja, onde hoje é os territórios da Cisjordânia, amém? Nestes territórios eram territórios gentios, ou seja, não judeus, amém? Assim como Tiro e Sidom, amém? Fazia parte de um território não judeu, amém? Mas diz, alguns comentadores, alguns estudiosos dizem que este território, na verdade, que Jesus passou, não sabemos se ele fizesse as 10 cidades, né? Mas possivelmente ele passou por algumas das 10 cidades. Se ele fizesse as 10 cidades a pé, levaria cerca de 8 meses. Né? Ou seja, se ele fez as 10 cidades, né, possivelmente levaria 8 meses, e 8 meses seriam pelo menos 20% do seu tempo de ministério, né? Porque Jesus, ele teve, na verdade, o seu ministério na terra a partir dos 30 anos, ou seja, foram cerca de 3 anos e meio que Jesus, na verdade, desenvolveu o seu ministério, pregar o Evangelho, falou, na verdade, de curar, libertar, ensinar, na verdade, e a verdade é que nós não temos muitas bases bíblicas, muitos registros sobre esse período de tempo. Possivelmente foi uma oportunidade
para estar um pouquinho mais a sós com os seus discípulos e prepará-los para o tempo que havia de vir. Lembram-se que havia uma grande perseguição da parte dos religiosos, os fanáticos ortodoxos, podemos dizer assim, ultra-ortodoxos contra Jesus, né? Quando eles próprios não analisavam as suas vidas, né? Jesus estava sempre a os criticar como hipócritas. Então vocês querem que os meus discípulos, ou querem que as pessoas cumpram coisas que vocês nem próprios vocês cumprem, né? Que espiritualidade é essa, né? Por isso o Senhor disse, misericórdia quero e não sacrifício. Amém. O Senhor é um Deus de liberdade, como já cantamos aqui hoje. No primeiro hino cantamos ao Senhor, lembrando também naquele texto, né? Falando que a importância de viver a palavra de Deus, sendo discípulo do Senhor. Amém. Misericórdia quero e se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Irmãos, a comunhão com o Senhor, ela permanece. Quando nós permanecemos em comunhão do Senhor, isso faz com que nós fiquemos mais imunes, né? Ao pecado. Amém? Fiquemos imunes ao pecado. Podemos dizer que o salmista podia dizer, o Salmo 105, 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, na medida que estamos na palavra, nós ficamos mais apercebidos daquilo que pode ou não pode, na verdade, influenciar negativamente a nossa vida ou ofende, na verdade, o coração do Senhor, porque nós vivemos para agradar a Deus. O nosso propósito, vivência diária, é glorificar a Deus. Não somente cantar para Deus, né? Porque podemos cantar e não estar a glorificar, amém? Se haver pecado em nós, mas glorificar a Deus, amém? Quer nos nossos cânticos e nas nossas ações, para além de 4 paredes de uma casa de oração. Aí Deus recebe a glória. Ali está ali uma pessoa diferente, né? Lembro da história lá do ancião da nossa igreja, lá de Mirandela, um homem... Pronto, olha, é um santo irmão. Mas lembro uma vez uma senhora veio lá no tempo em que não havia autocarros, então eu veio de comboio, quando havia ainda comboio, no norte, em Trás-os-Montes, que já não existe, existe a linha do Tua, mas é só ali até ao Pocinho. Mas, então vinha na linha do Sabor e veio lá de uma aldeiazinha, da região ali do Val do Sabor, que é ali perto da Alfândega da Fé, um bocadinho mais abaixo, temos ali Vila Flor, aquela... Então veio de comboio até Mirandela a procurar alguém que lhe fizesse uma porta, né? Alguém que lhe fizesse uma porta lá para casa, porque tinha lá amanhado um palheiro, uma pessoa muito pobre, né? E então estava chegando o inverno, precisava de uma porta. E então trouxe umas galinhas, trouxe qualquer coisa e procurava um carpinteiro. Então bateu à porta de vários carpinteiros, foi à oficina e disse, olha, não, nós não fazemos isso, então, mas você não tem dinheiro para pagar, não coisa. Só o senhor Serra. Sabe alguém que faça-lhe uma porta, é o senhor Serra. Né? E fui lá bater o senhor Serra, era o irmão, nosso irmão na fé, ele trabalhava na CP na altura, na manutenção das linhas, né? Ele era carpinteiro, aqueles troncos todos, aquelas traves todas, né? Então nos tempos livres ele fazia uns pescatezinhos. Então fui lá, falaram-me que era a única pessoa aqui que podia fazer uma porta. E disse, olha, então pronto, então vamos lá tirar as medidas. E ele lá foi ver a coisa e pronto, e lá pronto, fez lá um compromisso de pagar, ainda sei 3 ou 4 anos e a coisa praticamente foi quase dada, né? Mas estes testemunhos são tremendos, amém? As pessoas sabiam lá na cidade, se há aqui uma pessoa capaz de ajudar, é o crente, amém? Se há aqui uma pessoa que tem um coração, amém? É o crente, né? Lembro uma vez fomos a uma farmácia e depois fomos comprar uma situação, alguém estava... Pronto, não tinha como ir à farmácia. E disse, olha, vimos comprar esta receita e tal, para fulano e tal, porque não pode estar acamado e tal. E a senhora viu a receita. Conheço essa pessoa. Lá é da igreja evangélica. Pois nós somos lá da igreja. Pois vocês são uma família. E antigamente... Né? Olha, é crente, fiquem descansados, que eles cuidam uns dos outros, eles são uma família, né? Ainda continua, dizia a senhora, ainda continua. Irmãos, que nós possamos ser vistos por aqueles nossos vizinhos, por aqueles que estão à nossa volta, como uma família. Aquilo que acabamos de cantar, vivendo em compromisso, amém. Construindo, amém, sendo positivos, amém, edificando-nos aos outros, porque o testemunho fica para a cidade.
O testemunho fica para a cidade. Lembro-me na inauguração da Casa de Oração, foi o presidente da Câmara. E ele dizia assim, bem, tenho aqui uma referência tremenda, o Sr. Serra. Eu era gaiato e morava lá no bairro dele e o Sr. Serra era uma referência para a nossa... graças a Deus, até o presidente da Câmara, o Sr. Serra, o nosso irmão na fé, era uma referência para a sua vida. Amém? Oh, irmãos, que nós possamos ser... Amém, o bom cheiro de Cristo para esta cidade, para estas cercanias. Amém, irmãos, porque o Senhor quer e deseja, amém, que a sua igreja possa ser uma influência na nossa sociedade. Amém. Irmão, Jesus, na verdade, ele estava preocupado e quis, na verdade, preparar os discípulos para aqueles tempos que haviam de chegar, porque os religiosos fanáticos iam, na verdade, intensificar a sua perseguição contra eles. Né? Jesus estava prestes, já estamos no capítulo 7, a entrar no capítulo 8, e Marcos só tem 13 capítulos, então Jesus estava prestes a ir ao Calvário, Jesus estava prestes a morrer, na verdade, pelos nossos pecados, e os discípulos iam ficar sós. Então Jesus, ele, na verdade, aproveita este momento para, na verdade, de alguma forma, incentivar os seus discípulos, prepará-los para aquele tempo que havia de vir. Mas lembre-se de uma coisa, nós precisamos de ouvir com ouvidos de ouvir. Há bocadinho disse, Deus precisa abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ter o discurso correto. Lembra-se? Infelizmente, os seus ouvidos, apesar de estar aquele tempo com Ele, ainda não estavam afinados com a voz do Senhor. Tanto é que tudo o que vai acontecer, eles não perceberam nada. Diz que depois da ressurreição do Senhor, então é que se abrir os olhos, se abrir os ouvidos e compreender. Era isso que ele estava a dizer. Irmãos, às vezes parecemos eles mesmo. Domingo após domingo, quarta após quarta, e depois as coisas acontecem e a gente não percebe. Mas o que é que está a acontecer? Por que está a acontecer? Precisamos que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes estamos ouvindo outra mensagem. Amém. Voltamos ao texto, voltamos aqui. Amém. Então, Jesus estava regressando a um território que ele já lá tinha estado. Lembram-se do que aconteceu em Marcos 5? Há uma cidade chamada Gadara. Daí a palavra o Gadareno. Amém. Havia um homem tremendamente oprimido pelo diabo. Diz que havia uma possessão terrível sobre a sua vida. Diz que era possesso por uma legião de demónios, né? Uma legião, uma enormidade, né? E diz que aquele homem fazia mal ele próprio, ele retalhava-se, as pessoas até, sabe, eu vejo, quando eles prendiam aquele homem, eu não vejo maldade nas pessoas. Porque eu acredito que quando prendiam, algemavam aquele homem, as pessoas queriam que ele, de alguma forma, sossegasse e não se fizesse mal a ele próprio. Mas a força demoníaca que ele tinha sobre ele, a força sobrenatural que vinha sobre ele, fazia com que ele arrebentasse aqueles grilhões, aquelas cadeias, aquelas correntes, tudo ele arrebentava, cordas, correntes, tudo era arrebentado. Até que Jesus foi lá de propósito, amém? Jesus passou para a outra banda, Jesus o libertou, diz que os demónios foram para os porcos, né? Daí a palavra vai para os porcos, né? Não, isso é uma parte. Bem, diz que eles afogaram no mar os porcos, e o que é que aconteceu? O povo ficou feliz? O povo ficou irritado. Perdemos o negócio, o homem veio dar aqui um prejuízo terrível. Esse judeu, eles não comem porco, e ainda por cima mandou os demónios para os porcos morreram todos no mar, e vai-te embora, sai das nossas cercanias, né? Irmãos, expulsaram Jesus conforme está em Marcos 5, 19 a 20, amém? Agora há aqui uma mudança, né? Verso 17, eles pediram a Jesus para sair do seu país, da sua região, mas há uma mudança, e a resposta está assim, no verso 19 e 20. Porque aquele homem, capítulo 5, verso 19 e 20, porque aquele homem que outrora foi, nós não sabemos o nome dele, era uma pessoa que era escrava, oprimida pelo diabo, amém? Tornou-se uma pessoa saudável, limpa, feliz, uma vida limpa, e volta para os seus, porque Jesus não permitiu que fosse com ele, amém? Volta para os seus da sua cidade e começa a dar
testemunho de Jesus. Está a ver o poder do testemunho? Então, diz que quando Jesus agora, né, ele está vindo, ele está chegando a Tiro e Sidom, o povo, este lugar é uma destas cidades de Decápolis, na verdade, o povo o recebe praticamente de braços abertos. Porquê? Porque eles viram que Jesus fazia tudo bem. Porque eles começaram a perceber que Jesus queria o bem das pessoas. Amém? Jesus, aleluia. Eu vejo aqui uma coisa também tremenda. Veja a misericórdia de Deus. Jesus foi expulso daquela região, mas Jesus volta àquela região. Isto é misericórdia de Deus. Amém? Sabe, há pessoas que muitas vezes não aproveitam as oportunidades, não é? Voltam-se contra a igreja, voltam-se contra nós, voltam-se contra o Senhor, voltam-se contra a Bíblia, mas cabe a nós, irmãos, aprender esta lição de Jesus. Ele foi expulso, mas a sua missão é amar com compaixão todas as pessoas. Ele volta àquele povo e dá-lhes, podemos chamar assim, uma segunda oportunidade. Amém? Aleluia. Eu acredito, irmãos, que Jesus é o mesmo e que Ele hoje ainda está dando segundas e mais outras oportunidades. Amém? Porque Ele continua a amar, Ele continua a dar-nos oportunidades. Amém? Mas precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Principalmente com aqueles que não estamos levando a sério um compromisso de fidelidade ao Senhor. Amém? Temos de ter cuidado porque podemos adiar as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes Deus começa a falar numa situação e eu digo, bem, deixa-me primeiro resolver isto. Depois eu vou pôr essa área em ordem, depois vou servir a Deus. E depois vou ter outra atitude para com as coisas de Deus, ou para com Deus. Espera lá. A gente não sabe se amanhã vai ter a oportunidade. Jerusalém recebeu imensas oportunidades, mas chegou um momento em que diz que Jesus chega naquela chamada de Ninho de Ramos, chega ali na colina próximo de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e olha sobre si e chora. E essencialmente ele chora porque Jerusalém, porque o povo perdeu a sua oportunidade. Se tu ao menos reconhecesses aquele da parte de Deus te tinha enviado. Como tu, na verdade, rejeitaste a oportunidade que te foi dada. Irmãos, a verdade é esta. Deus dá-nos segundas oportunidades, Deus dá-nos novas oportunidades e nós temos que as agarrar com a mão. Amém? Onde é que nós estaremos amanhã? Ninguém sabe. Irmãos, quem é que diria que há um mês atrás aquilo que está acontecendo em Jerusalém? Eu estava todo o território, na verdade, da Judeia, todo aquele território de Israel. Amém? Irmãos, quem diria? Amém? Eu ainda há pouco alguns amigos meus vieram, foram fazer excursões àquele lugar. Amém? Houve pelo menos duas excursões que foram feitas, pessoas que eu conheço que estiveram lá, estiveram no Rio Jordão, estiveram naquele... Irmãos, aproveitando aquela paz, estiveram lá na esplanada das mesquitas, tudo aquilo, amém, visitando tudo aquilo, e agora você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Hoje estamos em pé, amanhã não sabemos. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Por isso não podemos desaproveitar as oportunidades que Deus vai dando à nossa vida. E essas oportunidades são manifestações da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Ele foi àquela região, amém? E diz no verso 32 que trouxeram um surdo que falava dificilmente. Este homem, na verdade, não sabemos como é que ele ficou surdo, se foi surdo de nascença, se teve alguma lesão, na verdade, no ouvido, não sabemos, amém? Sabemos que este homem não podia ouvir, amém? E porque não podia ouvir, tinha dificuldade em se expressar, tinha dificuldade
em falar, amém? Ele falava alguma coisa, mas diz, algumas versões diz que ele era gago, outros que tinha a língua travada. Bem, havia ali qualquer coisa que o prejudicava, amém? A verdade é que quando alguém não ouve, né, durante algum tempo, depois vai desabituando-se a ouvir os outros e ele próprio, e começa a ter alguma dificuldade, ou fala muito alto, ou fala com algumas expressões um bocadinho diferentes, porque se deixa-se de ouvir a ele e os outros, né? Era alguém que estava com alguma dificuldade fonética por causa também da sua audição, amém? Porém, este homem tinha alguma coisa positiva, amém? Este homem tinha amigos, pessoas que se importavam com a sua vida, amém? Pessoas que se preocupavam com a sua vida, pessoas que queriam o bem dele, amém? E essas pessoas ouviram falar de Jesus, porque possivelmente ele estava distraído lá no seu mundinho, às vezes um mundo profundo do silêncio, amém? Mas alguém que estava ouvindo, amém? E sabe que a fé vem sempre pelo ouvir? Amém? Alguém que estava ouvindo, alguém que na verdade percebeu que Jesus estava ali, alguém que ouviu especialmente o testemunho daquele homem gadareno que foi liberto e pensou, Jesus está passando por aqui, o nosso amigo pode ser abençoado, o Senhor pode libertá-lo, o Senhor pode curá-lo, assim como libertou aquele homem que toda a gente conhecia a sua triste história. Este homem que está aqui, comparado com o outro, na verdade tem uma dificuldade diferente, mas que nós acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que Jesus, na verdade, o seu amor, a sua compaixão por todos é um exemplo que nós podemos seguir. Lembra-se disto. Eles eram gentios. Eles não eram judeus. Amém. Aleluia. Jesus, na verdade, sempre atraía muitas pessoas. Amém? E agora começa a atrair também os gentios. Amém? Sabem porquê? Porque ele tinha um coração de compaixão e de misericórdia. Amém? Ele tinha um coração de compaixão e de misericórdia. Amém? Irmãos, Jesus amava, aceitava as pessoas na condição em que elas estavam. E sabe, essa aceitação, esse amor incondicional trazia impacto na vida, nos corações das pessoas. Porque muitas pessoas eram rejeitadas. Uns porque eram cobradores de impostos, outros porque tinham uma vida amorosa um bocadinho estranha, né? Para não dizer muito pecaminosa, mas Jesus nunca rejeitou essas pessoas. Amém? Jesus nunca rejeitou essas pessoas, Jesus não aceitou o que elas faziam, mas como pessoas, Jesus nunca mandou ninguém embora. Ainda hoje as pessoas estão à procura desse tipo de amor, desse tipo de aceitação. Muitos da sociedade rejeitam por as pessoas serem diferentes, mas Jesus amava-os como eles estavam, e é assim que, como igreja, nós devemos amar também. Ouçam isto. A mudança dá-se depois das pessoas virem a Jesus, e não antes. Muitos de nós agimos, aquela pessoa é assim um bocadinho virada. Aquela tem este defeito, cheira muito a vinho. Abre a boca, é um bafo. Quem é que pode estar ao pé dela? Mas era com este que Jesus se dava, sabe? Era com os virados, era com os mal cheirosos, lá não interessa. Ele não rejeitou ninguém. E as transformações só se deram quando essas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Olha, meus amigos, meus irmãos, se essas pessoas que têm dificuldade, têm deficiências de caráter, morais, etc., que estão à sua volta, não tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho, como é que eles podem mudar de vida? Por isso, igreja, temos de estar preparados para recebê-los e não para mandá-los embora, para eles sentirem-se mal entre nós. Somos tão aprumadinhos que eles se dizem, é lá. Claro, devemos vestir-nos bem, cheirosos, né? Tudo isso é fantástico, mas também às vezes perfuma mais até.
Não. Ponha Chanel, mas também se tiver Dom Algodão, Dom não sei o quê, ponha. Mas também pode pôr marca branca, daquele que não corrói aqui a pele, pode pôr. Se for que corrói a pele, também vai corroer o ambiente à sua volta. Oh, irmãos, aleluia. Há muitas pessoas com deficiências que gostariam de ouvir o Evangelho. O problema é que não há quem se importe o suficiente para trazê-los a Jesus. Este homem foi um privilegiado. Mas eu não estou a falar somente de deficiências físicas. Porque à nossa volta há pessoas com muito outros tipos de deficiências. Deficiências de caráter, deficiências morais, deficiências espirituais, deficiências afetivas, até deficiências de identidade. Estão um pouco baralhados. E alguém tem que se interessar por eles. Amém. Jesus interessa-se. Agora, cabe a cada um de nós ser a boca do Senhor, as mãos do Senhor e até os pés. E até, às vezes, termos o nosso carro possa também ser o carro do Senhor. Está bem? Isso é outra pregação. Bem. Irmãos, aqui na Terra sempre vamos encontrar deficiências. Mesmo nós, irmãos, ainda temos deficiências. Temos apatia, mornidão, conformismo, desinteresse, murmuração, incredulidade. E vou parar já por aqui porque a lista seria enorme. Mas há uma coisa que me deixa feliz, sabe o quê? É que o Espírito Santo ainda continua a contender com o nosso coração. Amém? O Espírito Santo ainda continua a mostrar áreas da nossa vida podem ser curadas. E cabe a cada um de nós não endurecer o nosso coração. Porque eu estou certo que ainda não somos perfeitos, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses 1,6, mas aquele que em vós começou uma boa obra, amém? Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele começou uma boa obra na tua vida, Ele vai aperfeiçoar, aleluia! Ele pode, Ele quer, cabe a cada um de nós não endurecer o seu coração. Amém. Aleluia. No entanto, mesmo que uma pessoa não seja curada fisicamente de alguma enfermidade, os que entregarem a sua vida a Jesus um dia vão deixar a enfermidade de lado, amém? Para sempre, porque no céu não entra mais enfermidade, nem dor, nem há ali mais lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém, há um porém. Para aqueles que ainda estão lá fora, poderão morrer a sua vida, poderão perder a sua vida, poderão morrer e a sua vida acabar, na verdade, até o último momento da sua vida sem conhecer a Jesus. E isso deixa-me profundamente preocupado, porque também a Bíblia mostra-nos o outro lado. Porque eles estão na direção, num lugar de trevas, num lugar de sofrimento. Irmãos, cabe a cada um de nós tomar uma posição. Nos preocuparmos com esses. Nos preocuparmos com esses. Porque muitas vezes ficamos tão contentes e felizes, estamos salvos, satisfeitos, sentados a cada domingo, levantamos um pouco, depois às vezes ficamos um bocado cansados. Pode sentar se estiver cansado, não é obrigatório ficar de pé, amém? Mas se puder ficar, fique, louva a Deus, amém? O diafragma fica mais liberto para louvar a Deus, mas sabe... Vamos em frente, irmãos. Há mais. A vida é mais do que estas 4 paredes. A vida é lá fora. Temos que influenciar as pessoas que estão lá fora. Levar a luz. Levar a luz. Levar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos pensar um bocadinho. No verso 32, vamos pensar um bocadinho. Então trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse a mão sobre ele. A primeira coisa que note no versículo 33 a seguir é que Jesus, aquele homem foi trazido a Jesus e ele pega naquele homem e
traz-o à parte, né? Há uma multidão de pessoas e Jesus vai e traz-o à parte, né? Bem, possivelmente Jesus não queria fazer ali um circo, né? Bem, não sei. Mas uma coisa é que nós podemos perceber. Enquanto um coxo, um cego, outra deficiência é alguma coisa que todas as pessoas veem, claramente, alguém a coxear, né? Ou alguém paralítico não pode andar, né? Ou um cego que anda com alguma dificuldade ou tem de ser conduzido por outras pessoas, né? A pessoa surda, muitas vezes nós passamos por surdos e não nos apercebemos que ele é uma pessoa surda, porque a surdez não se vê. E às vezes, infelizmente, os surdos são tratados como maluquinhos. Infelizmente, às vezes, os surdos são tratados como pessoas menos inteligentes só porque não podem ouvir. Mas esqueçam, eles não ouvem. Eles estão no mundo deles. Alguns, graças a Deus, e graças a Deus pelo incentivo que tem havido de integração, aprendem a ler os lábios, amém? Aprendem a linguagem gestual, mas essencialmente a leitura dos lábios é uma coisa muito positiva, amém? Porque muitos de nós não sabemos fazer a linguagem gestual, mas eles conseguem ouvir, entre aspas, lendo os lábios, aquilo que nós estamos a falar. Né? O meu filho André trabalha com uma doutora lá no laboratório, que ela é surda, mas o André fala normalmente com ela e ela ouve, porque ela sabe a linguagem dos lábios, né? Ela consegue ler os lábios, então consegue ter conversas científicas e tudo aquilo, é tudo investigação na área da genética, mas, sabe, naquele tempo, então Jesus não quis expor aquele homem, quis falar com ele calmamente. Calmamente. Jesus chamou à parte. Amém? E isto fala uma coisa que é importante, é que Jesus trata com cada um de nós de uma forma individual, porque uma forma como ele faz com um, não tem que fazer exatamente com todos. Para ele nós não somos números, para ele nós somos pessoas, e cada um de nós tem uma forma dele tratar de uma forma específica. A forma de tratar com um cego, amém, não é a mesma forma de tratar com um surdo. Cada um de nós, podemos dizer assim, é especial e é diferente. E eu quero dizer, irmãos, que apesar do sangue de Jesus que nos limpou de todo o pecado, seja o mesmo, a forma como o Senhor salvou a cada um de nós, a forma como nós chegamos a ouvir e tomar uma decisão por Jesus para aceitar a salvação, foi diferente de qualquer um que aqui está. Porque Deus tem trabalhado com cada um de nós de forma diferente. E vai continuar a fazê-lo. Não podemos pôr Deus numa caixinha, é assim, chapa 5. Não. Deus trabalha com cada um de nós de forma diferente, porque para Ele nós não somos números, para Ele nós somos pessoas, para Ele nós temos nome, para Ele conhece os nossos problemas, as nossas necessidades e quer trabalhar de acordo com a nossa necessidade. Então o verso 33 diz, tomando à parte entre a multidão, meteu os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha, há uma coisa que não é normal, que iria trazer muita confusão à multidão que ali estava. Jesus tratou com ele de uma forma diferente. Para nós um pouco repugnante, mas já vamos perceber o porquê. Sabe? A forma de Jesus poder falar com se comunicar com este homem, seria através de, podemos dizer assim, de uma linguagem gestual ou por sinais. Claro que a linguagem gestual não era uma coisa que não existia, então, mas sinais. Jesus estava a comunicar com ele por sinais, né? Então, em primeiro lugar, Jesus meteu-lhe o dedo nos ouvidos para que ele soubesse que ia fazer alguma coisa com a sua surdez. Depois, cuspiu no seu dedo de Jesus e tocou na língua, para que ele percebesse que Jesus iria destravar a sua língua. Amém?
irmãos, para nós isto é repugnante, mas foi isso que Jesus fez. Amém? Jesus continua, amém, a trabalhar de formas diferentes. Amém? E estes 2 toques, podemos dizer assim, foram alguma coisa que despertou a fé deste homem. Ontem estava a ouvir um testemunho de alguém que há muitos anos que buscava o batismo no Espírito Santo, né? E já os maiores pregadores lá da localidade ou desse país já tinham orado por ele, até convidados vindo do estrangeiro, e aquele homem nunca foi batizado no Espírito Santo. Ele tinha muito desejo, mas havia ali um obstáculo qualquer. Então aquele irmão foi lá e orou por ele, dizia: olha, temos aqui um irmão que... pronto, no final do culto oraram, algumas pessoas foram batizadas, e aquele não foi. O pastor disse: olha, gostava que o irmão orasse por nosso irmão, ele gostava muito de receber, ainda não recebeu. Foi lá: então porque é que o irmão não foi à frente? Porque já teve cá aquele, aquele outro, e nunca fui batizado, acho que não adianta muito. Bem, eu vou orar por si. Orou, nada aconteceu. Não foi batizado. Voltou lá cerca de 1 ano ou 2 depois, a esse pastor, e no final do culto: olha, vamos orar para as pessoas possam ser batizadas com o Espírito Santo. E então, há alguns que acham que a unção é maior que o microfone, mas pronto, isso lembra-me uns amigos búlgaros, que havia uma salinha assim muito pequena e não permitia que eles usassem o microfone, porque senão ainda nos expulsavam lá do prédio. Isso lá numa igreja que nós tínhamos, disse: irmãos, pode pregar, mas não pode usar o microfone. Mas o microfone, há uma unção especial quando a gente fala no microfone. Pronto, isso é uma ideia dele. Pronto. Mas o irmão foi e não havia microfone sem fio, e havia lá o irmãozinho veio à frente também para receber, mas estava um bocadinho distante, e ele queria ir orar com o microfone. Só que parece que as tomadas não estavam isoladas. Eu já tinha ouvido falar isto em Angola, que acontece muito frequentemente, do microfone dar choque na via terra. Há um irmão que estava no sítio: o microfone dá choque, irmão, precisamos de microfones novos que dá choque. Afinal é falta de terra, pronto, não tem ligação à terra. E irmão, tinha calçado uns sapatos novos naquele culto, e estava com os pés muito doídos, muito apertados. Então ele descalçou os sapatos e disse: olha, queria ir ali, passa-me um microfone com o maior cabo. Então ele foi. Só que ia por lá e a coisa foi que ia dando choque. E ele disse: chegou lá o irmão, eu estava com a eletricidade, e tocou no irmão que tem um choque. E ele disse: o senhor tocou-me, até parecia eletricidade. É que foi mesmo eletricidade. E ele disse: irmão, mas o irmão está a dizer, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Disse: mas não foi, dizia o pregador. Mas o pastor dizia: foi, porque ele falou e assim, assado. Mas pronto, a questão foi, não foi o choque, mas foi tudo o que se proporcionou para ele, na verdade, receber um pequeno visualização, podemos dizer assim, e despertar a fé naquele coração. Naquele caso foi um choque elétrico. Neste caso foi o toque na língua e o toque nos ouvidos. Despertou a fé deste homem. Amém. Aleluia. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz-nos que ele ficou curado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, louvamos ao Senhor porque Ele é um Deus de misericórdia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tocou este homem. Amém. Jesus tocou este homem. É interessante, os judeus religiosos pensavam: se alguém toca num gentio, fica contaminado com o seu pecado. Mas sabe o que é que aconteceu, irmãos? Lembrem-se disto. Jesus veio do céu à terra. Quem estava em pecado era nós. Cada um de nós. Nós estávamos em pecado e Ele veio exatamente para tocar os nossos pecados. Mais ainda, como diz lá o apóstolo São Paulo, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio a nós, Ele tocou as nossas vidas. Amém? Vamos ver, para terminar, aqui o milagre. Como é que aconteceu? Amém? Marcos 7:34. E levantando os olhos ao céu, vejam, Jesus tocou aquele homem, não aconteceu ainda nada, despertou a fé daquele homem. De seguida, ele levanta os olhos ao céu, amém? E aqui Jesus quer comunicar 2 grandes lições. Primeiro, que a sua cura vinha de cima. E diz lá
O Tiago 1,17 diz-nos o seguinte, que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai para nós. Amém? A segunda lição, irmãos, é que Jesus nos quer ensinar, é que se nós queremos, na verdade, viver, e devemos viver uma vida, na verdade, em que nós possamos ser usados por Deus, nós temos que viver em comunhão com o Pai, nós temos que virar para cima, porque a bênção, a unção vem de cima, sobre as nossas vidas. Amém? Nós podemos, em verdade, também ser usados pelo Senhor. Amém? Mas não se esqueça, ninguém será usado pelo Senhor se não tiver comunhão com o Pai. Se nós não temos comunhão com Deus, pode gritar, pode espernear, só mesmo a misericórdia de Deus. Só mesmo a misericórdia de Deus. Deus pode fazê-lo. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, se nós tivermos comunhão com Deus, irmãos, nós vamos orar, as coisas vão acontecer muito mais rapidamente. Amém. Irmãos, verso 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfata, isto é, abre. Primeiro, diz que suspirou. E este suspiro, segundo o dicionário, significa um gemido de compaixão. Jesus não somente tocou nele, Jesus não somente orou por ele, mas a forma como o fez foi com compaixão. Este suspiro demonstra compaixão. Ou seja, o que é que significa compaixão? Segundo o dicionário, é um sentimento humano que se caracteriza pela piedade, empatia em relação à tristeza ou sofrimento alheio. Jesus identificou-se com o seu sofrimento. Irmãos, se nós nos identificarmos, se tivermos compaixão daqueles que estão à nossa volta, irmãos, e se nós orarmos por ele com esta compaixão, eu acredito que o Senhor irá responder ao vosso clamor, à vossa oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz, abre-te. Amém? Diz o verso 35. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ele agora podia ouvir e ele agora podia falar. Sabe, espiritualmente, às vezes, irmãos, parece que nós precisamos que Deus abra os nossos ouvidos espirituais. Às vezes estamos ouvindo outras coisas. Às vezes não estamos ouvindo absolutamente nada. Às vezes estamos no culto, mas a nossa mente, o nosso pensamento está lá fora, está em tanta outra coisa. Precisamos que o Senhor abra o nosso ouvido. Amém. Porque se nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar, se nós ouvirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida, o nosso compromisso com Ele, o nosso compromisso com a igreja vai ser completamente diferente. A nossa linguagem vai ser diferente. Vamos ter uma conversa positiva. Vamos ter uma conversa abençoadora para aqueles que estão à nossa volta. Não vamos subcarregar aqueles que estão à nossa volta só com coisas negativas. A minha vida está mal, estou muito cansado, isto e aquilo outro. Irmãos, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor também quer falar ao nosso coração. E nós temos que passar tempo com Deus, ouvir, porque Ele vai falar do céu. Ele vai falar ao nosso coração. Deus tem uma mensagem para nós e nós precisamos de ouvi-la. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a sua mensagem. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender, na verdade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu quero perguntar realmente se nós temos a mente de Cristo, se nós pensamos como Ele pensa. Se, irmãos, se nós não agimos como Ele age, não temos a mente de Cristo. Deus tem que fazer essa obra em nós. Ele é o mesmo. Amém. Agora ele podia ouvir, agora ele já podia falar uma palavra de Jesus e mudou a vida para sempre deste homem. Irmãos, basta uma palavra. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, a nossa vida, aqueles que estão à nossa volta, se ouvirem a palavra do Senhor, vão, na verdade, a sua vida mudar completamente. E ordenou-lhes, verso 36, que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, graças a Deus, tanto mais lhe divulgava. O coração está cheio, fala a boca. A verdade é esta. Amém? E o povo se admirava. Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos, falar os mudos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E eu quero dizer, irmãos, a vida de qualquer um que tem um encontro com Jesus, verdadeiro, sincero, nunca mais é a mesma. Amém. Porque tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Irmãos, será que nós temos testemunhado Jesus?
nós precisamos testemunhar de Jesus, já que eles estão à nossa volta. A fé vem pelo ouvir. O que é dar testemunho de Jesus? Amém? Dar testemunho é de falar de uma experiência pessoal, vivida com Ele. Se nós não temos uma experiência com Jesus, eu pergunto, porquê? Porquê é que nós não temos uma experiência com Jesus? Se não temos testemunho é porque não temos uma experiência com Jesus. Por isso ficamos calados. Por isso não temos nada para dizer. Será que não há nenhuma área da nossa vida que Ele tem feito um milagre? Será que não há nenhuma vida que Ele tem transformado? Será que não há uma área da minha vida em que eu tenho uma plena segurança? Olha, já recebi curas de Jesus, mas o meu maior testemunho está na segurança que Ele deu à minha vida. Eu era uma pessoa que tinha medo do futuro, era uma pessoa que tinha medo da morte, mas quando conheci Jesus, fiquei completamente seguro. Se nós não tivermos esta segurança, temos testemunho para dar. Isto está mal. Entrega a sua vida a Jesus, fique tranquilo como eu. Há guerras. Entrega a sua vida a Jesus, isto vai se cumprir, mas Ele está comigo, não me deixa, não desampara. Há testemunhos de cura, mas o maior testemunho, podemos dizer, que é o testemunho da nossa salvação. Nós não tínhamos esperança. Hoje encontramos Jesus, estamos seguros nele. Conhecemos o nosso passado, conhecemos o nosso presente, mas temos segurança também para o nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Fiquemos em pé.